Vamos para mais uma palavrinha. Investimento. O que é investimento? É um gasto ativado em função de sua vida útil ou de seus benefícios atribuíveis a um futuro período. Nossa, professor Lícia, eu não entendi nada. Calma. O investimento é um tipo de gasto que eu vou ter, ou seja, é um tipo de sacrifício financeiro que eu vou ter. Porém, eu vou ter esse gasto, eu vou ter esse sacrifício financeiro pensando que lá na frente, em algum futuro, que pode ser amanhã, que pode ser daqui 2 horas, que pode ser daqui 1 ano, daqui 50 anos, no momento futuro, eu vou ter algum retorno com relação a esse investimento, certo? Esse retorno pode ser qualquer tipo de retorno, gente, não necessariamente um retorno financeiro, tá? Mas é um investimento que eu fiz, eu coloquei ali, eu posso simplesmente pegar o meu bem de volta, eu posso simplesmente fazer com que aquele investimento tenha gerado alguma coisa de positiva para mim, não necessariamente que tenha sido um retorno financeiro, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de coisas que a gente pode considerar investimento. O mais básico, eu tenho um dinheiro sobrando. O que eu faço? Vou lá no banco e vou fazer uma aplicação desse dinheiro. Eu faço a aplicação pensando que daqui a 1 ano eu vou lá aplicar R$100 hoje. Daqui a 1 ano eu vou lá e retirar 110. Eu tive um juros, eu tive um retorno desse valor. É um tipo de investimento. Tá, eu vou investir. O que mais que eu posso investir? Eu posso fazer um investimento numa contratação de um consultor para minha empresa, eu vou investir na contratação de alguém para me dar uma consultoria, para fazer alguma coisa para minha empresa crescer, para fazer um projeto de inovação para minha empresa, sei lá, um tipo de investimento que eu estou fazendo. Isso vai fazer com que lá na frente eu conquiste o que? Mais clientes, certo? Eu vou fazer um investimento, eu vou comprar uma máquina para minha empresa. Essa máquina, ela vai me ajudar a produzir mais. É um tipo de investimento. Eu estou investindo naquela máquina e ela vai me dar um retorno durante 5, 10, 20 anos que ela tiver ali dentro da minha empresa, certo? Ah, eu estou comprando um terreno. É um investimento, eu comprei esse terreno, eu vou deixar ele ali quietinho. Quem sabe daqui 1 ano, 2 anos eu possa construir naquele terreno. Eu estou comprando um galpão. Esse galpão vai fazer com que eu expanda a minha capacidade produtiva. Eu vou usar esse galpão para eu produzir. É um investimento, certo, gente? Isso que é um investimento. Eu vou comprar alguma coisa, eu vou adquirir alguma coisa que ela vai me dar o retorno durante um futuro período, tá? Todos os sacrifícios que ocorrem pela aquisição de bens ou serviços que são estocados no ativo da empresa são chamados de investimento. Por exemplo, então, assim, investimento é muito além do que a gente pensa. Matéria-prima estocada é um investimento. Mas como assim, professora? Como que matéria-prima é um investimento? Eu comprei a matéria-prima hoje, certo? Suponhamos que, vamos pensar na nossa calça jeans. Suponhamos que eu comprei algodão, certo? Para produzir. Suponhamos que eu sou uma indústria agora, né? Não mais um comércio. Eu sou uma indústria de calças e aí eu comprei algodão. O que eu vou fazer com esse algodão? Vou produzir calça jeans, mas eu não vou usar ele hoje. Suponhamos que eu coloquei ele lá paradinho no meu estoque e eu vou começar a produzir, utilizar esse algodão que eu comprei daqui 1 mês. Esse algodão, essa matéria-prima que está parada lá no meu estoque, ela é um investimento. Ela está lá guardadinha esperando eu utilizar aquele bem para alguma coisa, certo? Então, aquela matéria-prima, ela ainda não é custo meu de produção nem nada. Por quê? Porque ela está parada lá. Ela vai passar a ser um custo no momento que eu utilizar, mas enquanto eu não estou utilizando, ela é unicamente o quê? Um investimento. Tá? E um gasto também, porque eu gastei para comprar aquela matéria-prima para colocar lá. Assim como eu falei, o exemplo de máquina, assim como investimentos em aplicações, ações de outras empresas também são investimentos, certo? Vamos continuar então. Custo. Esse aqui eu já comentei com vocês o que é. O custo é um gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Ou seja, gente,
Custo é tudo aquilo que eu gasto para produzir o meu bem. Custo é tudo aquilo que eu gasto para prestar o meu serviço. Porém, tem um detalhe importante, que eu só vou reconhecer o custo no momento da utilização do fator de produção para fabricar aquele produto. Vou voltar no exemplo do algodão. Suponhamos que eu tenha 100 quilos de algodão parado lá no meu estoque. Foi um investimento que eu fiz, certo? Hoje eu vou pegar 10 quilos desse algodão e vou colocar aqui na minha fábrica, porque hoje eu vou produzir jeans para produzir minha calça. O que vai ser meu custo? Vai ser somente os 10 quilos que eu peguei e comecei a utilizar hoje. O restante dos 90 quilos que está lá no estoque continua sendo investimento. O custo é só aquele efetivo do que eu estou realmente utilizando dentro da minha produção. Tá bom? Ó, um exemplo aqui. A matéria-prima, o nosso algodão. No momento que eu adquiri esse algodão, ele foi o quê? Um gasto. Eu gastei para comprar esse algodão. Logo em seguida, eu já coloquei ele lá dentro do meu estoque. Ele passou a ser um investimento. Tá paradinho lá esperando a hora de eu produzir. A partir do momento que eu peguei aquele algodão e coloquei na minha produção, ele passou a ser um custo. Certo? Essa questão, gente, da terminologia, o que a gente está vendo aqui, na verdade, é isso aqui, ó, terminologia contábil básica de custos. Essa questão da terminologia, um mesmo item, ele pode ser nomeado diversas vezes por nomes diferentes. Isso quer dizer que eu vou contabilizar ele 2, 3 vezes? Não. Isso quer dizer que depende do local, da situação que ele está dentro da empresa, eu vou nomear ele de alguma maneira. Porque esse mesmo valor pode ser que eu utilize em vários demonstrativos contábeis diferentes, sob ponto de vista diferente. Então, eu tenho que entender o contexto desse valor. Então, a contabilidade de custo não é só pegar lá o dado e falar quanto que tive no custo. Não, eu preciso entender o contexto, eu preciso saber por onde meu produto passou, onde que ele estava, se eu paguei, se não paguei, para entender esse contexto. Até para eu saber de que eu vou chamar aquele gasto que eu tive. Se vai ser um gasto mesmo, se vai ser um custo, se vai ser um investimento. Tá? Então, isso, gente, é muito importante vocês entenderem. E eu peço que aí vocês anotem suas dúvidas e qualquer coisa a gente tira na aula presencial, o fórum de dúvidas, o que a gente conseguir aí esclarecer, tá? Mas o importante é que vocês têm que entender isso muito bem. Se tiverem dúvida, então pode anotar e entrar em contato comigo. Continuando. Despesa. Despesa também eu já falei com vocês o que é. É tudo aquilo que eu vou gastar, né? Que eu vou consumir, geralmente dentro da área administrativa. Por quê? A gente fala que a despesa é tudo aquilo que eu vou consumir, direto ou indiretamente, com o sentido de fazer a empresa gerar receita. Aí por que a despesa entra os gastos administrativos? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar na questão de produção. A minha calça jeans, para que ela exista, pensando unicamente no produto, eu preciso de ter um gerente? É claro que para organizar tudo, a produção, vou precisar, mas assim, vamos pensar unicamente assim, no processo físico. O que eu preciso para minha calça jeans ser produzida? Eu vou precisar do algodão, da maquinazinha que vai transformar o algodão em fio, que vai transformar em jeans, né? A pessoa que vai estar lá cortar, a pessoa que vai lá costurar, a pessoa que vai passar, que vai lavar a calça, certo? As máquinas. Mas eu preciso do cara que está lá na venda, está lá no marketing, para aquela calça existir? Não. Mas eu preciso deles, eu preciso do cara do marketing, eu preciso do cara das finanças, eu preciso do cara lá da administração, eu preciso da pessoa da faxina, eu preciso deles para que a empresa funcione e essa calça efetivamente consiga sair ali da minha produção e chegar lá na prateleira do comércio para ser vendida. Não preciso? Ou seja, para que eu venda essa calça, eu preciso de ter gastos. Esses gastos que não estão relacionados diretamente com a produção ali da calça, porque tudo que está relacionado à produção é custo, todos esses outros gastos são despesas. Por isso que a gente fala que despesa é o que a gente gasta para obter receita. Despesa é o que eu gasto para fazer com que o meu produto seja vendido.
para fazer com que o meu produto seja comercializado, certo? Então, aqui está tudo que eu falei, certo? Os gastos, então, que a empresa possui e que estão ligados com o funcionamento da empresa, com todos aqueles gastos que ela vai ter para vender os seus produtos, tá? E não necessariamente para produzir. Então, gente, tudo que a gente gastar com comissão de vendas, marketing, etc., vai ser, então, o quê? Despesa. A própria comissão de vendas, que aí já pensando na questão aí das outras nomenclaturas, a comissão de vendas é um gasto que a empresa tem, que ela tem que pagar para o funcionário dela, mas ao mesmo tempo ele já é também uma despesa. Ou seja, a gente já consegue fazer uma relação aí. A despesa, ela pode ser um tipo de gasto, mas nem todo gasto é uma despesa, porque o custo também pode ser um tipo de gasto, certo? Já vão começando a fazer aí essas interligações. Certo. Vamos entrar em mais um item aí, que é a perda. A perda é quando alguma coisa é consumida de uma maneira anormal ou involuntária, tá? O que significa isso? Eu perdi alguma coisa, algum item da minha empresa foi, vamos dizer, desperdiçado por alguma maneira. Pensar, teve uma chuva e aí essa chuva destelhou o meu galpão. Molhou a minha matéria-prima. Eu perdi aquela matéria-prima que molhou. Precisei jogar fora. Perda. Porque é uma coisa eventual que aconteceu. Eu fui carregar um saco de cimento, o saco de cimento abriu, o cimento esparramou no chão, não tem como usar mais aquele cimento. Perda. Certo? Porém, o que acontece? Vamos ver se é isso que está aqui agora. Não é isso que está aqui agora. Então, depois eu falo para ele falar. Exemplos comuns de perdas. Perdas com incêndios, perecimento de estoque, gasto, isso aqui é importante, gasto com mão de obra durante o período de greve. Gente, a perda, no sentido aqui de quando as pessoas entram em greve, por que a gente fala que é uma perda? A empresa, teoricamente, ela tem que pagar aquele tempo que a pessoa está parada. E a empresa não está produzindo. Então, é uma perda, tá? É nesse sentido. Porém, aqui que está o que eu ia falar anteriormente. Porém, tem um detalhe muito importante que a gente não pode confundir, tá, gente? Quando eu falei aqui que a perda é uma coisa que acontece o quê? Ocasionalmente. Porém, quando a gente tem perdas que são rotineiras, a gente não chama de perda, a gente chama de custo. Nossa, professora, mas que bagunça. Como é que eu vou entender isso? Simples. Quando eu penso no conceito contábil, tá? Agora falando conceito contábil. Conceito contábil de perda é aquele produto, aquele item que eu vou perder por um imprevisto. Uma tragédia, um imprevisto, uma coisa anormal, involuntária, uma coisa que aconteceu. Nossa, olha o que aconteceu. Isso. Só que eu posso ter tipos de perdas que, na verdade, não vai ser classificado contabilmente como perda, mas vai ser classificado contabilmente como custo, que são coisas rotineiras. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que eu vou fazer a nossa calça jeans, certo? Eu peguei a calça jeans de exemplo aí, né? Suponhamos que eu vou fazer a nossa calça jeans. Eu vou precisar pegar um pedaço de tecido de jeans, um retângulo, vou ter que cortar o tamanho ali da perninha da calça para costurar, certo? Aquele pedacinho que eu cortei, aquele retalho que eu cortei do jeans, ele é um tipo de perda, será? Ah, professora, é um tipo de material que eu tô perdendo, eu não vou poder mais usar aquele retalhozinho, certo? Só que o que acontece? Eu preciso de cortar a calça, porque senão eu não vou conseguir costurar ela. Eu não tenho como fazer o material, fazer a minha calça jeans, se eu não fizer esse processo de corte da calça. Então, esse retalhozinho é um processo normal da produção. Todas as peças de calça jeans que eu vou produzir, eu vou precisar fazer esse recorte e vou ter que perder, entre aspas, um pouquinho desse material. Só que eu não posso chamar esse custo que eu tive com essa perda de perda. Eu tenho que chamar ele de custo, porque faz parte do meu custo de produção. Quando eu vou comprar o pedaço do tecido para eu fazer a calça jeans, eu não tenho que comprar o pedaço inteiro?
Tem, então é meu custo. Eu vou usar o pedaço inteiro ali para produzir. Só que eu vou precisar gerar essas aparas, essas sobras desse material. Então, aí eu vou chamar de custo, tá? Ó, um exemplo aqui. Uma fábrica de escovas verificou que o peso de cada escova é 40 gramas. Porém, todo o processo produtivo gera aparas, ou seja, gera sobras de 10 gramas. Qual é o volume de plástico associado à escova, ao custo da escova? Então, suponhamos que eu vou produzir a escova. Para ela ficar redondinha, bonitinha assim, eu preciso pôr ela lá na chapa, preciso fazer um corte aqui, preciso deixar ela redondinha. Então, vai sobrar um pouquinho de plástico que vai sair lá, que teoricamente vai ter que, sei lá, jogar fora, fazer alguma coisa com essa sobra desse plástico. Para eu fazer o cálculo do meu custo, o que eu vou ter que considerar? Eu vou ter que considerar as 40 gramas da escova pronta, ou será que eu também vou ter que considerar esse custo das 10 gramas da sobra que teve? Como eu acabei de falar, aí é só a gente pensar o seguinte, tá, essa sobra desse material é uma coisa rotineira ou é uma coisa que aconteceu anormal, é um imprevisto, é uma coisa que acontece de vez em quando? Não, é uma coisa rotineira. Todas as escovinhas eu vou precisar gerar esse aparo aí para ela ficar bonitinha assim, porque senão ia ficar aquela escova quadradona, né? Certo? Então isso significa que eu vou ter que somar esse custo dessa sobra aqui no custo final da escova, certo? Então, eu vou ter que levantar quanto me custou as 40 gramas de plástico, mais os 10 gramas que foi o desperdício. Então, o custo total da minha escova vai ser considerado aí as 50 gramas de plástico que eu gastei, porque o desperdício que é rotineiro é custo. Se fosse um desperdício eventual, seria uma perda, tá bom? Um outro exemplo aqui, ó. Em função de uma falha no fornecimento de energia elétrica, a produção da fábrica de escovas foi obrigada a descartar 60 quilos de plástico, que estavam prontos para o processo de injeção lá na maquininha para a escova ficar toda bonitinha assim. Nesse caso, qual o volume de plástico associado ao custo da escova nessa situação? Então, eu estava lá produzindo e aí caiu a energia, todo aquele plástico que já estava prontinho lá para colocar lá na máquina, perdeu, porque aí caiu a energia, o plástico esfriou e aí não consegui produzir aquelas escovas. Nesse caso, esses 60 quilos, será que ele vai ser um custo que eu vou ter que colocar lá na minha produção de escova? Não. Esse caso, eu já vou ter que considerar como perda. Então, esses 60 quilos não vai ser custo. Então, com relação a custo, vai ser zero. Eu vou ter o custo só lá do que eu produzi. Esses 60 quilos que eu gastei, que foi uma quantidade muito grande, eu vou ter que contabilizar como perda. Não posso contabilizar como custo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido a diferença aí. E, para finalizar, a gente já está chegando ao final aí da aula, um outro exemplo aqui. Qual o custo de produção? Suponhamos que eu tenho aqui alguns gastos, tá? Ó, eu tenho alguns gastos aqui. Tem o salário fabril. Fabril, gente, vem de salário de quem trabalha na fábrica, tá? Salário de quem trabalha na produção de alguma coisa, na parte industrial, vamos dizer assim. Então, eu tenho o salário de um funcionário que trabalha na fábrica. Eu tenho uma compra de máquina, no valor de 40 mil. Eu tenho uma matéria-prima que eu gastei para produzir o meu produto, de 200 reais. Eu tenho o salário da pessoa que trabalha no administrativo. E eu tenho a depreciação industrial. Lembrando, o que é depreciação mesmo? Depreciação é a desvalorização dos bens, dos ativos permanentes da empresa, como máquinas, veículos, imóveis, certo? E como que eu chego nessa depreciação, né? Eu vou pegar o valor que ela desvaloriza mês a mês e vou contabilizar como custos, como despesas, dependendo do lugar que esse ativo ele está dentro da empresa, certo? Então, a depreciação é a parcela que eu vou considerar todos os meses dentro dos meus custos ou das minhas despesas, tá? Aí, quem tiver dúvida aí com relação à depreciação, tenta assistir as nossas webconferências gravadas anteriormente para relembrar aí o que é depreciação, tá bom? Tá, então, aí eu tenho esses dados aqui. Eu quero calcular qual que é o meu custo de produção. Qual será que vai ser meu custo aqui? Aí vamos pensar o seguinte,
De cara, eu já vejo que o salário de administrativo não é, né, gente? Deixa eu até mudar a caneta aqui, ó. De cara, eu já vejo que o salário administrativo é uma despesa. Então, salário administrativo não é custo. Tá. Salário de quem trabalha na fábrica. Quem trabalha na fábrica está produzindo. Então, se a pessoa está produzindo, isso é um custo. A mesma coisa a matéria-prima. A matéria-prima vai ser um custo da minha produção. E a depreciação industrial? E a compra da máquina? E agora? Vamos pensar o seguinte, vamos fazer aqui a compra da máquina. Compra da máquina. Eu posso pegar essa máquina que eu comprei e contabilizar esses 40 mil tudo de uma vez como custo? Não posso, não. Porque se eu fizer isso, eu vou estar falando que eu usei esses 40 mil tudo para produzir hoje. Essa máquina que eu acabei de comprar, eu vou usufruir dela, sei lá, por no mínimo uns 10 anos. Então, eu não posso pegar esses 40 mil e somar. Eu vou precisar pegar esses 40 mil e diluir o custo dessa máquina mês a mês, correto? Correto. Como que eu faço isso? Por meio da depreciação. Então, o custo dessa máquina não vai ser 40 mil. Eu gastei 40 mil, é o investimento que eu fiz, mas para eu contabilizar ele como custo da minha produção, eu tenho que contabilizar o quê? A depreciação, ou seja, o quanto teoricamente eu vou usar dessa máquina mês a mês, tá? Então aqui, ó, o que a gente vai ter como custo de produção seria esses três itens: o salário da fábrica, a matéria-prima consumida e a depreciação industrial, tá? Um exemplozinho aí só para a gente entender essa questão aí dos custos e dos gastos. Tá, o que foi um gasto aqui? Eu gastei com salário, eu gastei com a compra da máquina, gastei com a matéria-prima. O que foi investimento? A compra da máquina foi investimento. Quando eu adquiri a matéria-prima, ela foi investimento, agora não mais, agora ela foi só um custo. A depreciação, ela vai ser só um custo, ela não vai ser um gasto e nem um desembolso. Gente, que tem que pensar a questão do desembolso aqui também, né? Só que aí, como aqui a gente não tem que dia que eu gastei isso, que dia que eu paguei, não tem como a gente ver o que é desembolso. Eu acho que essas questões aí, a gente deixa para ver quando a gente for fazer os exercícios. Quem tá aqui, a gente vai fazer exercícios. E aí, nesses exercícios, a gente vai conseguir identificar melhor essas diferenças aí entre gasto, custo, porque aí eu vou dar um exercício para vocês tentarem diferenciar isso daí, tá? E não se preocupem que esse exercício eu vou passar um modelinho também de como que a gente faz, tá bom? Então, nossa aula fica por aqui. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Muito obrigada. Até a próxima.